Bom dia, pessoal. Então, como vocês estão vendo, a gente vai iniciar nossa aula de contabilidade básica, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patrimônio, né? E aí a gente vai falar desses conteúdos nessa aula, né? O conceito de patrimônio, o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações, e o nosso patrimônio líquido, tudo bom? Tá certo? E aí a gente dando continuidade, vamos lá, iniciando, né? Na última aula de contabilidade, a gente falou, né, eu falei para vocês um pouquinho sobre os conceitos de contabilidade e é bom a gente é, re, re, relembrar, né, do que a gente falou um pouquinho na outra aula. Né? E aí eu falei um pouquinho sobre contabilidade, que eu disse que é a ciência, né? Que estuda e registra os atos e fatos que alteram o patrimônio de uma entidade. A gente sabe que a entidade é uma empresa, né? Quando a gente fala de entidade, a gente está falando de empresa. E aí os registros desses atos e desses fatos que alteram, que aumentam ou que diminuem o patrimônio, né, caracteriza o conceito básico de contabilidade, né? E aí a contabilidade como ciência é uma ciência factual social, como a gente já falou na outra aula. E aí o que seriam esses atos e o que seriam esses fatos, antes da gente entrar, de fato, no, né, de verdade, no nosso conteúdo da aula. O que seria atos? Atos dizem respeito a alguma ação que afeta o patrimônio, por exemplo, a compra de mercadoria. Uma empresa, quando compra uma mercadoria, ela afeta o patrimônio, ela aumenta o patrimônio, significa dizer que a empresa adquiriu algo. Né? E quando ela adquire algo, ela é de fato um ato de alteração que vai afetar de verdade o nosso patrimônio. E o fato, né, são aqueles decorrentes ou não de um ato, mas que alteram o patrimônio. Né? É, por exemplo, o desgaste dos bens de uma empresa. Por exemplo, a empresa tem um carro e o carro depreciou, diminuiu o valor. A empresa tem um prédio e aí o prédio teve uma depreciação, teve uma diminuição, uma alteração de valores naquele prédio. Então, tudo isso é caracterizado como um fato. Então, todos esses atos e todos esses fatos que afetam ou que alteram o nosso patrimônio, caracteriza-se o que é, de fato, uma contabilidade. Pois bem, passando para frente, né, adiantando, a gente vai entender agora o que é esse patrimônio. Né? O que é patrimônio? Patrimônio, como aqui já fala, né, no nosso slide, é o conjunto de tudo que a entidade possui de todas as suas dívidas. Então, como eu falei para vocês, eu falei até isso na outra aula, o patrimônio, na verdade, ele não só é tudo que a empresa tem de positivo, então tudo que ela tem também de negativo, seja uma dívida que ela tem a pagar com fornecedores, a dívida com os próprios funcionários, salário de funcionários, isso também caracteriza-se patrimônio. Então, tudo que a empresa tem de positivo e de negativo caracteriza-se também o patrimônio, como até lendo aqui o assunto, né? O que ela possui classificado como bens, exemplo, máquinas, equipamentos, veículos, ou direitos, exemplo, o direito de receber, o valor de uma mercadoria que ela vendeu, uma duplicata a receber de um possível cliente, como também as dívidas que são chamadas de obrigações, pagar um empréstimo, pagar um fornecedor, isso tudo compõe o patrimônio de uma entidade. E aí, o que é essa entidade? A entidade é toda a organização com fim específico. Toda empresa que ela constitui, que ela detém um CNPJ, caracteriza-se entidade, tá certo? E aí o que seria bens? Os bens, gente, ele é classificado de acordo com a contabilidade em material e imaterial. Então, o que é bem? Bem é tudo aquilo que tem um valor econômico e uma relação jurídica com a entidade, com a empresa. E aí, o que é esse bem material? É aquele que é possível de uma dimensão física, que é palpável, aquele famoso bem tangível, aquele que a gente consegue mensurar, pegar, em saber que ele existe, saber que ele está ali, que você consegue pegar. Por exemplo, essa caneta ela é um bem palpável, essa calculadora ela é um bem palpável. Então, tudo isso que caracteriza bem tangível é conhecido como bem material em contabilidade. Então, tudo aquilo que tem um valor econômico em uma relação jurídica para agregar valor a uma entidade, que a entidade a gente sabe que é toda aquela junção de empresa constituída através de um CNPJ. Então, tudo aquilo que tem esse valor econômico e essa participação com relação jurídica caracteriza-se
um bem material. E o imaterial, diferente do material, é aquele que é conhecido como bem intangível, né? Aquele que não possui uma dimensão física, porém a gente sabe que ele existe. Por exemplo, o próprio nome da empresa é um bem intangível, é um bem imaterial. Né? A patente, a marca da empresa, ela é um bem imaterial, um bem intangível. Tá certo? E aí, o que é direito, né? Isso tudo a gente está fazendo, está entendendo como é que funciona o composto do patrimônio de uma entidade, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? E aí a gente entende agora o que é direito. Direito é tudo que a entidade ou a empresa tem a receber. Por exemplo, a empresa vendeu um móvel parcelado em 10 vezes, em 10 parcelas de 100. Então, a empresa tem direito de receber aquelas parcelas que foram vendidas, aquele dinheiro que foi, aquele bem que foi vendido parcelado, e a empresa tem o direito de receber aquele valor, né? E aí, a gente passa para a obrigação. Então, como a empresa tem um direito, ela também tem obrigações. Assim como ela tem direitos a receber, ela tem também que ter obrigações a pagar. Né? Então, o que é obrigações? É tudo que a empresa tem a pagar, como fornecedores, pagamento de duplicata, salário de funcionários. Então, tudo isso caracteriza-se obrigações empresariais. Tá certo? Obrigações que a empresa tem com terceiros. Então, tudo isso, o conjunto de bens, direitos e obrigações, é o composto de um patrimônio de uma entidade. Tá certo? Então, voltando, recapitulando o que eu falei no início, contabilidade é a ciência que estuda e resiste os atos e os fatos que alteram o patrimônio de uma entidade, e patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações dessa mesma empresa. Tá certo? Então, assim, tudo isso é para a gente entender um pouquinho como é que compõe o patrimônio de uma entidade. Então, todas essas contas, né, todos esses direitos, todas essas obrigações, né, todas as dívidas, tudo isso que a empresa tem compõe o patrimônio. A gente tem que entrar na mente deixar de entender que quando a gente fala de patrimônio, a gente fala só o que a gente tem de positivo. E, na verdade, não é. O patrimônio contábil, de acordo com a contabilidade, é o conjunto de todos os bens, né? Tudo que a empresa tem de positivo, como carro, moto, casa, mercadorias, então tudo isso aí caracteriza bens, direitos, tudo aquilo que a empresa tem a receber, né? Ela vendeu um carro, vendeu a moto, vendeu a mercadoria a um possível cliente, e ela tem o direito de receber aquilo que ela vendeu, como também tudo que ela tem a pagar. Então, isso tudo caracteriza o que é o patrimônio de uma empresa ou de uma entidade. Né? Tudo que a gente vai falar em entidade ou empresa, em entidade, a gente está falando de empresa. Então, o conjunto de bens, direitos mais obrigações caracteriza-se o composto do patrimônio de uma entidade. Tá certo? Então, essa é o que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Né? Era o composto desse patrimônio. É muito importante que a gente saiba todos esses conceitos, né? Para que a gente consiga avançar no nosso conteúdo. Então, a gente já viu na aula passada sobre os princípios contábeis, né? E aí agora a gente vai entrando, sabendo o que é sobre patrimônio. Na próxima aula a gente já vem com novos assuntos. Na próxima aula a gente já pode entender como é que funciona um balanço patrimonial inicialmente, entendeu? Porque aí é o conjunto de tudo isso, de bens, direitos mais obrigações de uma entidade, é demonstrado em uma forma que a gente consiga visualizar através de um balanço patrimonial, tá certo? Então, fica a nossa aula de hoje, e aí eu agradeço a todos vocês que derem o feedback e assistirem essas aulas, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.